Jorge Gerdau, Johann Peter, né? Estou com 87 anos e eu comecei a trabalhar muito cedo, né, dentro de uma experiência e cultura histórica da Gerdau. A Gerdau hoje tem 122 anos. Eu era a quarta geração da condução da empresa com meus irmãos. Éramos 4 irmãos na condução da empresa, cada um cuidado de uma área e se formou essa estrutura. Então, essa cultura empresarial que veio dos nossos antepassados, né, que meu bisavô imigrou em 1860 ao Brasil, né, teve então 2 filhos, Hugo Gerdau e Walter Gerdau, e uma filha. Os dois, um filho fez a fábrica de pregos, com outro filho a fábrica de móveis Gerdau. Na fábrica de pregos, que deu origem ao grupo siderúrgico Gerdau, começou em 1901, né, fez uma história dentro do desenvolvimento, já imigrou como comerciante e empresário. Um irmão trabalhava também na Alemanha, outro nos Estados Unidos. Então, uma certa cultura empresarial já existia desses começos. E essa tradição da empresa, no campo empresarial, indiscutivelmente foi extremamente importante nessa formação. Teve um passo decisivo que foi a entrada no negócio nosso pai, Kurt Johann Peter, que antes de entrar na empresa, casou com minha mãe em 30, entrou na empresa só depois da Segunda Guerra. Ele era inspetor-geral do Deutsche Bank para a América Latina, Espanha e Portugal. Com isso, ele foi um fator de peça-chave no desenvolvimento do grupo e na formação dessa cultura, que tinha essa cultura empresarial muito sólida da Gerdau, mas com essa experiência e formação internacional do nosso pai, é que deu uma complementação, vamos dizer, dessa visão regional com uma visão já internacional. Então, eu sou fruto dessa cultura por parte de mãe Gerdau, do pai Johann Peter, vamos dizer, e que nos educou os 4 filhos, vamos dizer, com uma visão muito clara desde cedo na condução executiva da Gerdau, né? E nós com um lastro de cultura empresarial muito sólido e recebendo esse lastro de visão financeira do nosso pai, né? E que foi essa que deu essa conjugação e possibilitou, vamos dizer, com a entrada do nosso pai no negócio, essa perspectiva de visão estratégica para o crescimento da Gerdau. Dentro de uma cultura básica naquele tempo, né, nós, os 4 irmãos, começamos a trabalhar muito cedo, né? Eu, quando terminei o 2º grau, eu estava em dúvida se iria para que opções faria, e eu optei, então, inicialmente, estudar contabilidade, e aí já aos 16 anos eu comecei a trabalhar, né, e nós começamos todos a trabalhar já até antes, nas férias, né, já começamos a conviver com a fábrica. Isso, indiscutivelmente, foi uma oportunidade de aprendizado muito cedo, trabalhando dentro das fábricas, né, aos 16 anos. Fiz curso de contabilidade, depois eu fiz faculdade de Direito e depois Finanças ainda no exterior. E essa formação, então, convivia trabalhando e ao mesmo tempo estudando, né, e que nos fez essa formação. Então, praticamente, todos nós, irmãos, tivemos um encaminhamento de conjugação de educação acadêmica, mas ao mesmo tempo já com uma vivência de chão de fábrica, né, que indiscutivelmente foi extremamente importante. Meus filhos, vamos dizer, também já começaram com essa mesma filosofia de começar a trabalhar cedo e estudar, né? Isso, eu acho que
isso nos deu a chance de um conceito interessante, né, de conhecer o core business na base, tá certo, né? Eu acho que isso, dentro da minha visão, uma peça-chave de importância do domínio do core business, né, com o apoio das estruturas complementares, mas eu acho que o sucesso empresarial passa por uma visão e entendimento do core business. Bom, como o crescimento no começo foi relativamente step by step, relativamente lento, mas essa fábrica de pregos que nasceu em 1901, né, na família, ele foi um negócio extremamente interessante que, naquela época, a gente se importava a matéria-prima, os arames, e se fabricava. E nós vendíamos esse prego por todo o Brasil, né? Naquela época existia uma navegação do litoral, né? Então nós vendíamos o prego do sul, mas também em grande parte para o Nordeste, etc. Lógico, esse mercado de São Paulo tinha autonomia, mas regiões que ainda não tinham fabricação dependiam, vamos dizer, de um relacionamento de conquista de mercado nacional. É uma coisa muito interessante, né? E foi em função dos problemas de suprimento durante a Segunda Guerra que surgiu a oportunidade de se entrar no setor siderúrgico. Era uma empresa que estava com problemas na gestão, a siderúrgica rio-grandense, e aí foi assumido o controle pela Gerdau, e aí houve o nascimento desse surgimento de ter matéria-prima própria pela dificuldade de conseguir matéria-prima. E isso nos levou à iniciação de trabalho, né, ao redor de 50, né, de realmente começar a ter autonomia de matéria-prima. E aí, step by step, foi se crescendo e desenvolvendo. Então, nós, na nossa formação, né, tivemos, vamos dizer, sempre essa visão muito pragmática, né, e, de outro lado, uma formação acadêmica, né? Um irmão estudou engenharia, outro estudou finanças, né? E dessa forma nós fomos aprimorando a nossa capacidade, cada um dos irmãos cuidando de uma área, né? O Germano, o irmão mais velho, na parte comercial, o Klaus, engenheiro, né? Eu cuidava do planejamento, recursos humanos e relações institucionais, né, que, de certo modo, me ajudaram muito de executar as tarefas que eu executo, porque eu criei toda uma rede na política de relacionamento com a comunidade, pelas políticas já originalmente nascidas desde os primeiros dias do nascimento da Gerdau, né? Tem uma observação interessante, mas meu bisavô começou em Agudo, ao lado de Santa Maria, né? Então, o telhado da Igreja Evangélica Luterana de Agudo, né, foi patrocinado por nosso bisavô. Eu menciono isso assim, vamos dizer que culturalmente, como a Gerdau é do norte da Europa, né, de Hamburgo, né, vamos dizer, esse conceito de consciência, de responsabilidade social é bastante inerente a estruturas empresariais já históricas desse campo. Então, isso foi absorvido e que, de certo modo, a Gerdau sempre procurou, de um certo modo, com a busca de excelência de padrões e benchmark mundial em todas as coisas que fizesse, né? Mas, de outro lado, sempre teve uma visão social muito forte. Meu pai, praticamente em 67, por aí, já começou a possibilitar os engenheiros operários serem acionistas da empresa. O empregado podia escolher a gratificação no fim do ano se queria receber em ações ou dinheiro. Então, a política de visão social, vamos dizer, é um lastro cultural que vem dos dois lados, da Gerdau e de Johann Peter, né? E eu acho que isso foi extremamente importante porque criou dentro da empresa uma filosofia de gestão de recursos humanos com esse espírito, e coisa que perdura até hoje e explica, de certo modo, as relações de ambiente, produtividade, etc., na empresa. É coisa interessante, né? De um lado,
o nosso negócio siderúrgico exige uma visão estratégica de longo prazo, tá certo, né? Mas, vamos dizer assim, dois fatores que eu diria que seriam decisivos na condução. Um, de certo modo, um certo conservadorismo de estrutura financeira bastante cuidadosa, né? A abertura do capital da empresa também, talvez fomos uma das primeiras empresas que abrimos o capital com apoio do fundo Q5, tá certo? Que foi um fundo inicial que Rockefeller trouxe para o Unibanco, e aí eles fizeram uma joint venture, e nós fomos uma das primeiras empresas na década de 70, empresas nacionais de já abrir o capital e captar recursos no mercado de capitais para propiciar o nosso crescimento, né? Nós, na atuação siderúrgica, que tem o fator logístico limitativo, né? Como recicladores, então, vamos dizer, essa precaução ou o cuidado de políticas financeiras com certo arrojo, mas sempre com cuidados no prazo médio e longo, etc., que fizeram essa possibilidade de passar as crises, vamos dizer, com dificuldades clássicas, né? Mas, ao mesmo tempo, essas crises ajudam a aprimorar a eficiência, a produtividade, etc. E a palavra benchmark, ela sempre foi muito forte, né? Por essa visão internacional do nosso pai, Kurt, né, de olhar sempre o mundo. E então nós, na busca de soluções de tecnologias, produtividade, e mesmo na estrutura de captação de capitais, né, obedeceram, vamos dizer, muito cedo critérios, vamos dizer, clássicos, ou diria, de cultura internacional, né? Então, a família Gerdau, os dois irmãos do nosso bisavô, o João Gerdau, um era diretor do grupo Haniel, que era o maior grupo industrial, ele era diretor industrial desse grupo na Alemanha, e outro irmão trabalhou na Bolsa de Nova York, tem um prédio até histórico lá da Gerdau. Então, na família Gerdau já vinha com um lastro familiar, embora meu bisavô começasse do zero praticamente aqui, mas existiam patamares de relacionamento de cultura global. Eu acho que isso foi um fator que também nos ajudou, né? Vou dizer que nós, ao meu pai entrar depois da Segunda Guerra no negócio, né, ele veio com essa visão e experiência de direção financeira de toda a inspetoria do Deutsche Bank aqui na América Latina. Então, nós recebemos, assim, quase que como dentro da Gerdau, que já tinha uma base industrial e comercial boa, mais essa visão financeira, e essa soma de valores é que nos possibilitaram, e a própria formação dos irmãos, né, com as equipes é que possibilitaram, inclusive a visão de formadores, de profissionais, etc., né? Então, eu diria que os nossos lastros históricos nos ajudaram de uma forma decisiva. Consequentemente, as crises, etc., se sofreu muito, se aprendeu muito, né? Mas conseguimos vencê-las. É extremamente interessante, né? Vamos dizer. É quase, hoje em dia, eu diria, incompreensível, certo? Como é que se... Mas eu me lembro claramente a gestão do atraso de pagamento dos clientes, né? Então, o cálculo da taxa de juros, né, que se fazia. Então, 2, 3, até 3 dias de atraso se tolerava. Depois já se fazia o cálculo do custo ou da perda do valor do dinheiro. É extremamente interessante o cuidado do risco do crédito, né? Se fazia a concessão de crédito, né, analisando sempre os números históricos daquele cliente, né, para ficar numa tonelagem proporcional, para não tomar risco. Realmente, eu vou dizer que cada um dos fatores que compõem a operação de uma empresa, seja
risco de crédito, os financiamentos, correção monetária, a remuneração dos operários, né? As correções de salário dos operários, o prêmio de produtividade. Era um esforço, uma ginástica operacional que é quase milagre, né, como é que podia funcionar. Mas como essas coisas também foram acontecendo step by step, um problema e outro problema, eu acho que também a pessoa vai se acostumando e se capacitando. Mas indiscutivelmente, vamos dizer, a importância do plano real para a consolidação e a solidez do país foi peça-chave, né, vamos dizer. E se a gente olhar as tentativas, as experiências anteriores de combate à inflação, né, eu diria que se a gente olha hoje para trás e diz, nem sei como é que conseguiram funcionar, tá certo, né? Mas, de outro lado, é indiscutível de que as pessoas que tiveram que trabalhar sobre esse regime, né, criaram capacitações para crescer e desenvolver o negócio. Eu diria que é uma escola da vida extraordinária, eu diria, tá certo, né? Que se cuidava cada dia praticamente, né, no controle do cliente, quem merecia crédito e não, e o valor, o risco, né, e o problema das correções salariais era um tema complicadíssimo também, né? Porque precisava se manter condições de vida ao operário, mas com uma inflação elevada. Eu, pensando assim para trás, eu digo assim, era quase que um milagre de conseguir operar, mas funcionou, né? Funcionou e eu diria que, de certo modo, os gestores daquela época, indiscutivelmente, tiveram um tipo de universidade da vida, né, que hoje quase que não pode se entender. Eu comecei a participar na vida de representação institucional muito cedo, né? Eu, antes de 64, né, eu comecei a me relacionar com a Federação de Indústrias muito cedo, com Plínio Clough era presidente, e eu acompanhava, meio que carregando a pasta de Plínio Clough, simbolicamente assim, né? Mas eu acompanhei as reuniões iniciais até com o governo do João Goulart, tá certo, né? Não existia Brasília ainda, tá? E nós íamos aos ministérios com reivindicações, debates, então eu consegui conhecer e viver esses momentos extremamente interessantes, muito jovem, né, acompanhando a evolução desse processo. Então, o governo Fernando Henrique foi realmente um momento histórico para o país, né? E essa vitória alcançada, né, graças à equipe de economistas e essa estruturação de uma renovação dessa existência das duas moedas, né, que uma estável e a outra ainda sob o regime inflacionário, foram períodos muito, muito interessantes, mas eu diria que o Plano Real foi um divisor d'água no desenvolvimento do país extraordinário, né? E interessante de que essa solução das duas moedas, né, fazendo com que uma delas fosse uma moeda sem inflação, né, nos deu esse período educacional de viver sem inflação e realmente buscando eficiência de custos. Eu acho que teve ainda no efeito do Brasil como um todo também uma oportunidade de que, daquele momento em diante, passou a trabalhar realmente na busca de custos eficientes, tá certo? Porque antes a eficiência de ginástica financeira era mais importante do que o exercício de produtividade industrial ou empresarial, né?
foram momentos muito importantes e nós conseguimos, vamos dizer, com muito esforço e sacrifícios, né, conseguimos essa mudança, né? E foram sim, momentos históricos da maior importância, né? O presidente Fernando Henrique tinha um governo, eu diria, bastante aberto em relação ao diálogo com empresários, tá certo, né? E nós tínhamos condições, via Federação de Indústria, etc., de um diálogo aberto, totalmente aberto, né? E essa característica do presidente Fernando Henrique tem que se reconhecer de que ele criou um governo, vamos dizer, aberto de diálogo, mas com uma profunda respeitabilidade, né? Também a esposa do presidente também começou a abrir uma visão de programas sociais que, por parte da Gerdau, que nós já tínhamos uma cultura histórica nesse campo, né? Foi também um tipo de evolução no Brasil extremamente favorável. Eu diria que o fenômeno do Fernando Henrique quase que seria talvez o conceito-chave de uma atitude de modernização do país. Tá? E isso, de certo modo, atingiu qualquer tipo de campo de atividade, né? Porque podendo se aliviar desse terror da inflação elevada, né? Não dá nem para entender, né? Vamos dizer, como é que um país conseguia viver com inflações tão elevadas que, com toda a complexidade da quantidade de zeros nos números, certo? Então, realmente, Fernando Henrique foi uma chave de rompimento, e eu diria que talvez esse tema até nem tenha sido ainda analisado com toda a sua profundidade, né? Eu diria que, fora desse aspecto da moeda, houve, em função disso, uma mudança comportamental, né, do modo de conduzir os negócios, de gerenciar os negócios, né? Então, a liberação dessa inflação absolutamente louca, né, fez uma mudança de trabalho e relacionamento, também na relação trabalhista, etc., né? Foi uma modernização fantástica. Talvez até é interessante olhar esse fenômeno que provavelmente o presidente Lula, pela sua experiência sindical, né, tinha uma habilidade de dialogar com o empresariado muito importante, não entender, tá certo? Porque as discussões na vida sindical, né, e ele na presidência sindical, provavelmente conseguiu adquirir uma experiência de conhecer como dialogar com o empresariado, como viver nesse processo, tá certo? E eu acho que foi decisivo a inteligência do presidente Lula de buscar apoio e diálogo com líderes da vida de negócios, tá certo? E se a gente analisar pessoas que tiveram um papel importantíssimo, né? Que se comprovaram, vamos dizer, dentro dos anos futuros, o alto conteúdo que tinham, vamos dizer, como um Meirelles, né? Um Furlan, né? E outros nomes importantes, né? Eu acho que esse nível de diálogo que foi feito explica a capacidade que Lula teve de fazer o balanceamento de atendimento de evolução das reivindicações, necessidades políticas do PT, né? E, de outro lado, possibilitar ao mundo empresarial esse diálogo, né? E eu acho que é indiscutível de que foram períodos
no país, né, que nós conseguimos uma convivência da evolução e necessidade de evoluções sociais, tá certo? Mas, de outro lado, conseguindo preservar uma política econômica, né, que desse condições do mundo empresarial continuar vivendo e crescendo, né? Então, isso, assim, foram uma evolução, momentos de maturação do país, no meu entender, da maior importância. E que, de certo modo, talvez, eu acho que isso até merece análises históricas mais profundas, né, que a sua pergunta está me estimulando a raciocinar, a analisar, né, de que as relações capital-trabalho, tá certo? Também sofreram processos de maturação. E aí a figura do presidente Lula, né, vamos dizer, com a sua habilidade e o fato de se apoiar nesses dois pés, né, fizeram com que o sucesso do trabalho de Lula fosse muito importante. Teve, se me permite ainda fazer uma observação, que os fatores do mercado internacional, né, foram outros fatores que ajudaram, né? Então, esses momentos de evolução da conjugação econômica e social foi muito, muito importante, né? Eu diria que talvez hoje, numa situação muito mais complexa, né, que o mundo vive, o mundo externo, principalmente, com mudanças e conflitos, etc., internacionais, o problema das moedas, etc., né, vamos dizer, indiscutivelmente, aqueles foram momentos de construção do Brasil, no sentido da maturação do empresariado com políticas sociais, tá? Eu me permito até de dizer que, no meu entender, se eu olhar a maturação do empresariado brasileiro comparado com outros países da América do Sul, né, eu acho que nós provavelmente tivemos, por parte do empresariado e também por parte das lideranças dos operários sindicais, né, eu acho que se conseguiu fazer que o Brasil atingisse, de certo modo, um patamar de maturidade, não é a palavra, né, mas de convivência estrutural, econômica e social tremendamente importante, sabe? Eu diria que a pergunta é complexa, tá certo? Mas vamos tentar pôr algumas análises, né, em cima dessa colocação. A velocidade das evoluções tecnológicas e os cenários macropolíticos internacionais se modificaram muito, e a estrutura brasileira também. Então, o que são algumas das características interessantes, né? Historicamente, o Brasil tinha praticamente um déficit financeiro total, né, e devia centenas de milhões, hoje tem centenas de milhões de dólares depositados, 300, 400 milhões. E isso aconteceu em função de um fantástico crescimento do setor primário com geração de exportações, né, e que tem uma estrutura tributária que favorece, estimula o crescimento e desenvolvimento que aconteceu. E, de outro lado, nós, pelo sistema da carga tributária crescente, tá certo? E de uma situação de dólares, que é uma análise mais complexa, mas nós tínhamos um dólar muito valorizado, né, que possibilitava a atividade empresarial e industrial operar mesmo com custo Brasil,
E hoje nós temos um custo brasileiro extremamente elevado na maioria das atividades, até em patamares acima dos padrões internacionais, tá certo? Né? Tributação na pessoa jurídica elevada e etc. E que estão nos levando a esse tema tremendamente complexo que estamos vivendo. Porque nós temos uma estrutura tributária não competitiva hoje no país, tá certo? Nós temos uma geração de divisas pela base do crescimento da expansão de produtos primários, mas na nossa estrutura tributária dos setores de negócios empresariais é uma estrutura não competitiva. Né? Eu poderia mencionar vários fatores nisso, né, a cumulatividade tributária, tá certo? Isso é um negócio que no mundo não existe mais, nós continuamos tendo. Encargos de custo de energia nas energias básicas, no mundo não existe. Remuneração do trabalho, né? Se usa a remuneração do trabalho como instrumento arrecadatório. No mundo, a relação custo-operar, custo-trabalho, ele não é instrumento de captação de recursos como no Brasil é. Tá? Então, impostos extremamente elevados, né? A tal ponto que o poder de compra limpa do operário, ela corresponde a 30%, 40% apenas do que ele custa na empresa. Né? O normal no mundo é que fique no máximo em 70%. Tá? Tem países que nem o Chile, que é 85% é o retorno ao operário daquilo que ele custa. Né? Eu não digo que seja certo isso, mas são números que existem no mundo. Então, na realidade, o Brasil, pelo atraso, nós somos o 175º país que está fazendo a reforma do IVA e quer ainda realizá-lo em 10 anos. Né? Então, nós temos uma carga tributária em todo o processo operacional que torna extremamente difícil a exportação de produtos manufaturados e industriais. Então, o Brasil é o 175º país a ter feito o IVA. Né? Quando nós fizemos o nosso ICM, sem o S ainda, né? 2 anos depois disso, a França já criou o IVA. Então, nós estamos aí 30 e tantos anos atrasados sobre o sistema de cumulatividade tributária, tá? Que outros países já resolveram totalmente. Né? A minha experiência nos Estados Unidos, né? Eu não tenho livros fiscais nos Estados Unidos, eu tenho apenas a contabilidade ativo, passivo, lucros e perdas. Né? Aqui eu tenho em cada unidade meia dúzia de livros fiscais. Né? Então, nós realmente, na nossa estruturação de governança, embora o país tenha feito avanços, né? No meu entender, em muitos temas nós estamos com 20, 30 anos de atraso em relação ao que o mundo aconteceu. Tá? E eu, pessoalmente, acho que, vamos dizer, na própria reforma do IVA, nesse momento, né, nós deveríamos tentar buscar pelo menos um IVA médio no mundo, né, que está um pouco acima de 20%. Tá? Nós aqui estamos discutindo um IVA de 25%, 27%. Tá? Discutindo o que incluir ou não incluir, né? Eu deveria dizer assim, a primeira coisa que tem que definir que o IVA do Brasil não pode ser mais alto que a média mundial. E nós vamos, do modo que estamos indo, nós vamos ser o recordista de tributação do IVA no mundo. Tá? Então, isso é tipicamente a falta de raciocínio, de estratégia de benchmark competitivo mundial. Então, as nossas discussões nesse sentido, né, elas são normalmente muito de visão local, etc., sem analisar que os países do mundo todos têm que competir, né, e ser mais eficientes. Então, na realidade, vamos dizer, colocando esses temas, nós estamos vivendo no Brasil um certo atraso de modernização, né?
E, de outro lado, o mundo está numa aceleração de novas tecnologias que é até difícil de acompanhar, certo? Né? Vamos dizer, antigamente as 10 maiores empresas do mundo nasceu em que produtos, e hoje é dominado pela visão tecnológica, tá certo? A gente tem que olhar essa fotografia e dizer assim, nós estamos conseguindo fazer esse ritmo. E vamos dizer, eu tenho assim duas ou três posições chaves que nós estamos perdendo o momento de crescer e desenvolver. São o índice de poupança e investimento. Né? Segundo, sistema de cumulatividade tributário. Terceiro, educação. Ou devia talvez pôr até educação em primeiro lugar. Mas são temas, né, que nós estamos extremamente atrasados, mas o pior é que nós não fazemos benchmark suficiente. E na minha vida, aprendi que a gente tem que olhar quem é o melhor no mundo e tentar fazer igual, tá? Ou melhor. Na realidade, vamos dizer, se nós olhamos, eu perguntaria em que número de nós deveríamos ser na reforma do IVA, tá? Né? Eu diria, bom, deveria talvez ser o 30º, coisa assim, né? Sendo mais ou menos uma 10ª economia no mundo, né, eu deveria estar acompanhando, né? Então, são atrasos estruturais. E aí, vamos dizer, tem países com IVA de 16%, 17%, né? No Brasil estava se discutindo em redor de 23%, mas o certo seria fazer um número de 20,5%, 21%, que é a média, vamos dizer, razoável de competitividade. Tudo que fizemos já é não competitividade do mundo. Hoje eu não posso viver sem competitividade do mundo, né? Seja para exportar, para importar, etc. Então eu tenho que me ajustar nesse patamar e nós continuando fazendo políticas locais, regionais. Tá? E esse teto é que tem que definir como eu vou dividir o bolo da receita. Né? E não estabelecer uma receita absurda em que se discute de jogar tudo que é produto, eventualmente, em vantagens competitivas estruturais, e não se analisa a disputa em nível mundial. Eu acho que o presidente, pelo menos, presidente inteligente, teria condições, desde que o debate fosse totalmente aberto desse tema, né? Hoje tem um pouco de extremo esquerda, extremo direita, né? Mas o mundo... Esse debate na Europa não existe mais do extremismo. Tem de para cá e para lá, né? Mas estatização, a esquerda na Europa não discute mais. Não quer mais saber disso, tá certo? Então, nós ainda estamos em debates atrasados nesse sentido, e eu acho que o debate tem que ser quais são os caminhos que nós temos que conseguir atingir para atingir o desenvolvimento social, né, econômico e social. E esse debate tem que se debater os propósitos que o Brasil tem que atingir para poder crescer. Nós estamos aí, não sei quantos anos, com uma renda per capita igual. E o sucesso dos países passa pelo índice de poupança, como eu mencionei. A Índia hoje tem uma poupança de 26%, 28% e consegue crescer 6%, 7% ao ano, tá certo? Vamos dizer, tem países que nem a Coreia do Sul, etc., mas isso eu acho que está fora de modelo, tamanho e características, tá? Ou até de regime político. Mas eu diria que nós estamos perdendo o momento de discussão dos propósitos que queremos atingir, e para atingir esse propósito, o que tem que fazer? Aí eu volto, né? Educação, né? Investimento de capitalização, né? E, vamos dizer, nós estamos num processo de retrocesso até, que os 3 poderes estão se misturando nas suas funções, né? Vamos dizer, o Supremo no mundo discute se o primeiro-ministro vai ser julgado no Supremo ou não, tá certo? O resto, o Supremo trata de problemas de natureza constitucional aqui, entra em debates de xerife, tá certo? Então, nós perdemos um pouco esse balanceamento estrutural, né? Mas nós deveríamos discutir quais são realmente os nossos principais propósitos, né? Eu diria que
nós deveríamos ter uma meta de atingir um patamar de renda per capita no Brasil semelhante a Portugal, né, para que os processos sociais possam crescer e ser atendidos satisfatoriamente, né? E o processo passa por um nível de competência educacional absolutamente necessário, né? Quer dizer, nós hoje investimos em educação números semelhantes aos países desenvolvidos, mas com os resultados extremamente fracos. Quer dizer, é um problema puramente de gestão. Tá certo? Mas isso é uma palavra que na área de educacional ainda não chegou. Então temos muitos desafios macro, mas eu acho que principalmente a primeira discussão é saber aonde nós queremos chegar. De certo modo, se a gente olhar para trás, né, realmente as evoluções foram grandes e são importantes, né, vamos dizer. E o Brasil tem conseguido coisas, né? Mas se eu analisar sobre o cenário da evolução tecnológica, principalmente na governança pública, né? E como o Brasil é enorme também, esse tema tem uma complexidade talvez maior do que países menores, né? Regiões diferentes, o tema é muito complexo. Então, eu pessoalmente acho que nos tem faltado um debate coletivo de clareza de propósito que nós temos. Eu tenho uma frase simplificadora, mas eu diria que nós, nos próximos 10, 15 anos, deveríamos ter claramente o propósito de atingir uma renda per capita semelhante a Portugal, atingir um índice consequentemente 2 ou 3 vezes maior na possibilidade de atendimento social. Temos que atingir um nível de eficiência na educação. São dois, três definidores de linhas, né? E o problema da gestão do setor público, né? Eu acho que deveríamos realmente debater com toda a clareza, né? Quais são os caminhos para buscar o máximo de eficiência, o que eu tenho que privatizar mais ou não, né? E como prover, vamos dizer. Mas essa discussão de desdobrar por ministérios e tecnologias, etc., né, tem que estar vinculada a um propósito maior, né? E eu não tenho visto debate, não sei se você tem ouvido debate, aonde é que queremos chegar daqui a 10, 15 anos, tá certo? E sem essa definição, né, e o terrível é que você, ao não definir isso dentro de uma macrovisão política, né, também no processo empresarial, tá certo? Você também, sem esse rumo ao país, eu também tenho potencialmente prejuízos nesse sentido. Bom, eu acho que sou meio suspeito nesse negócio, né, porque eu tenho, sim, um pouco de feeling que eu diria assim que o Brasil, em termos humanos, sociais, etc., né, eu acho que o Brasil é muito, muito bom, sabe? Eu tenho até um pouco de constrangimento de dizer, mas eu quase diria assim, esse país é o melhor país do mundo. Tá? E isso se deve essencialmente é uma cultura portuguesa, tá certo, no meu entender. Tá? Né? E então como eu tenho a descendência alemã assim, né, eu digo, pô, são eficientes, mas tem uma quota de chatice muito grande também. Tá certo? Isso devia ser proibido dizer, né? Mas então eu olho os países, se eu olho os outros países da América Latina, os conflitos que tem, né, os radicalismos que tem, né? Eu digo, pô, esse Brasil é uma maravilha. Mas e se eu visito muitas empresas assim de nossos clientes, eu acho que o pessoal faz milagre, tá certo? Né? É genial a capacidade de produtividade e eficiência que se consegue. Na própria área aqui, né, de informações, comunicação, etc., né? Pô, eu
acho que nós temos patamares de uma qualidade fantástica, né? Só não conseguimos ainda ajustar essa inteligência, competência natural que o Brasil tem no campo do setor público. Então, nós temos que humildemente analisar o que devemos fazer para que realmente possamos também, no setor público, atingir as qualidades que o país tem, certo, né? Porque não tem cabimento. Esses dias ainda lendo, né? Nós somos hoje o maior produtor, o maior exportador de uma lista de 10, 12 produtos, tá certo? Pô, isso somos nós, tá certo? Tem que ter um orgulho de louco disso, tá certo? Como é que foi construído isso? Não é por estatizações teóricas. Aliás, tecnologicamente o governo trabalhou pela Embrapa aí de uma forma genial, tá? Então nós temos modelos. Mas eu acho que por isso que eu volto àquele propósito, né? Vamos discutir o nosso propósito. Eu quero um Brasil com uma renda per capita no mínimo entre 20 e 25 mil dólares, tá certo? Eu quero que tenha um índice de atendimento social também de um patamar internacional que não tenha vergonha. Porque eu faço no campo social cirurgias, etc., não sei de tudo, patamar internacional. Então, mas eu tenho um subdesenvolvimento social em área, principalmente pela não educação. Isso é um pecado. Vamos dizer... Eu, na educação, tenho investido também na busca de soluções tecnológicas para essa área, né? E tem soluções que podem ser construídas, né? Mas eu diria que o debate no país, nós perdemos o debate do macro propósito, tá certo? Né? E você vê que, na prática, as empresas, as pessoas, elas todas trabalham sob seu propósito, tá certo? Todos nós temos propósito, né? Agora, nós, na gestão do setor público, né, não sei por que fator, talvez seja pela origem de representatividade empresarial insuficiente no debate das coisas, etc., mas nós deveríamos aprofundar essas análises, né, para que realmente nós façamos um debate o que nós queremos atingir nos próximos 15 anos, não apenas para a próxima eleição.